A história de Paulo. Antes de ser apóstolo, Paulo era Saulo, perseguidor dos cristãos. Mas no caminho de Damasco, sua vida mudou para sempre. O inimigo se tornou pregador, a escuridão deu lugar à luz. Esta é a história de um homem transformado por Deus, cuja fé mudou o mundo. Capítulo 1. Origens e juventude de Paulo. Também conhecido como Saulo de Tarso, nasceu em uma cidade movimentada da província romana da Cilícia, chamada Tarso, uma cidade de comércio e cultura, onde judeus e gentios conviviam, moldando desde cedo a mente de um homem destinado a grandes feitos. Atos 22, 3. Filho de judeus da tribo de Benjamim. Paulo cresceu em um lar devoto à lei de Moisés, imerso nos ensinamentos sagrados, e desde cedo demonstrou inteligência e dedicação aos estudos da Torá. Filipenses 3, 5, 6. Desde a juventude, Paulo mostrou-se zeloso pela fé de seus antepassados, treinando-se com rigor para se tornar um fariseu, guardião das tradições e observador fervoroso da lei. Atos 23, 6. Sua educação não se limitou à religião. Como cidadão romano, ele adquiriu o direito à cidadania e o conhecimento da língua grega, aprendendo sobre filosofia, retórica e história, habilidades que mais tarde o tornariam um pregador persuasivo e eloquente. Atos 16, 37 e 38. Na escola farisaica, Paulo estudou sob mestres renomados, incluindo Gamaliel, que o formou não apenas na lei escrita, mas também na sabedoria do discernimento espiritual. Atos 5, 34, 40. Apesar de sua devoção, o coração de Paulo ainda não conhecia a verdade plena sobre Cristo. Ele enxergava os seguidores de Jesus como uma ameaça à pureza da fé judaica. Assim, a juventude de Paulo foi marcada por uma mistura de conhecimento, fervor religioso e uma ambição espiritual intensa, preparando-o para o caminho extraordinário que Deus traçaria em sua vida. Mesmo antes de seu encontro transformador com o Senhor, Paulo já possuía qualidades que seriam fundamentais para seu ministério: coragem, determinação, disciplina e uma mente voltada à justiça. No entanto, sua alma ainda estava por ser tocada pelo Espírito, pois Deus tinha reservado para ele uma missão que transformaria não apenas sua própria vida, mas a história da igreja primitiva. Atos 9, 15 e 16. Capítulo 2. O perseguidor da igreja. Antes de conhecer a Cristo, Paulo era conhecido como Saulo, um homem de grande zelo e convicção. Movido por seu amor à lei e pelo desejo de proteger a fé de seus antepassados, ele via os seguidores de Jesus como uma ameaça perigosa à pureza da tradição judaica. Atos 9, 1, 2. Sua determinação era inabalável. Ele não apenas desaprovava, mas perseguia ativamente aqueles que proclamavam o Evangelho, acreditando que estava servindo a Deus. Paulo caçava os cristãos em sinagogas e cidades, entregando-os à prisão e até apoiando execuções, incluindo a morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja. Atos 7, 58, 8, 1. Ele buscava justificar suas ações com fervor religioso, convencido de que proteger a lei de Moisés era um dever sagrado. A intensidade de sua perseguição refletia não apenas sua disciplina, mas também a cegueira espiritual que ainda dominava seu coração. Apesar de sua dureza, Deus já operava silenciosamente nos planos de Paulo. Cada passo de perseguição, cada confronto, estava preparando o terreno para uma transformação radical. A fé que Paulo acreditava proteger e que parecia conduzi-lo à escuridão, seria a mesma que o conduziria à luz. É impressionante perceber que, mesmo como perseguidor, Paulo possuía qualidades que seriam essenciais para sua missão futura: coragem, liderança e uma determinação inabalável. Mas essas mesmas qualidades precisavam ser direcionadas pelo Espírito de Deus, e para isso, o Senhor orquestraria um encontro extraordinário que mudaria não apenas a vida de Paulo, mas toda a história da igreja. Assim, Paulo caminhava pelos caminhos de Damasco, carregando consigo um coração firme, mas cego para a verdade que estava prestes a se revelar.
Atos 9:3-8. Deus estava prestes a revelar que aquele que caçava os seus filhos poderia tornar-se o maior mensageiro do seu amor. Capítulo 3. O encontro no caminho de Damasco. Enquanto Saulo caminhava com firme propósito rumo a Damasco, carregando cartas de autoridade para prender os seguidores de Cristo, o céu interveio de maneira extraordinária. Uma luz do alto brilhou ao seu redor, tão intensa que o fez cair por terra, e uma voz poderosa soou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9:3-4. Atônito e cego diante da luz, Paulo perguntou: Quem és, Senhor? A resposta ressoou em seu coração: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Atos 9:5. Naquele instante, o mundo de Paulo mudou completamente. Sua fé, antes rígida e cegamente zelosa, encontrou a verdade viva que ele jamais havia compreendido. O perseguidor se tornava discípulo. O caçador agora, escolhido para levar a mensagem do amor divino aos 4 cantos do mundo. Durante 3 dias, Paulo permaneceu cego, jejuando e orando, confrontando seu próprio coração e reconhecendo sua necessidade de perdão e direção. Atos 9:8-9. Nesses momentos de silêncio e reflexão, o Espírito de Deus começou a moldar o homem que se tornaria um instrumento poderoso para espalhar o Evangelho. Deus enviou então Ananias, um discípulo em Damasco, com ordens claras: tocar Paulo, restaurar sua visão e confirmar o chamado que Deus lhe havia confiado. Atos 9:10-17. Com humildade e obediência, Paulo foi curado de sua cegueira física, mas sua visão espiritual agora enxergava com clareza a missão que lhe fora confiada: pregar Jesus Cristo a judeus e gentios, enfrentando todos os desafios com coragem e fé inabalável. Este encontro marcou o início de uma transformação radical. Saulo, o perseguidor, renasceu como Paulo, o apóstolo. Aquele que outrora causara dor e medo, agora levaria esperança e luz a um mundo necessitado, mostrando que Deus pode transformar qualquer coração, mesmo o mais obstinado, em um instrumento de seu amor e propósito. Capítulo 4. Os primeiros passos na fé. Após sua conversão, Paulo não perdeu tempo. Movido pelo Espírito Santo e pela urgência do chamado divino, ele começou a trilhar o caminho da fé com determinação e coragem. Atos 9:20. Logo, nas sinagogas de Damasco, ele começou a proclamar Jesus como o Filho de Deus, surpreendendo a todos com seu conhecimento profundo das Escrituras e sua nova visão espiritual. Atos 9:20-22. No entanto, a mudança de Paulo despertou oposição imediata. Aqueles que antes viam nele um defensor da lei, agora o percebiam como um traidor. Conspirações começaram a se formar, e a vida de Paulo esteve em risco. Atos 9:23-25. Mas Deus providenciou seu livramento e guiou seus primeiros passos de ministério, garantindo que o apóstolo continuasse seu trabalho com coragem e sabedoria. Durante esse período, Paulo se fortaleceu espiritualmente, passando um tempo em Arábia e Damasco, em oração e estudo profundo da palavra, preparando-se para a missão que se estenderia muito além de sua terra natal. Gálatas 1:15-17. Foi também nesse tempo que ele começou a desenvolver sua compreensão de que a salvação não vinha apenas da lei, mas da graça de Deus em Jesus Cristo, um princípio que se tornaria central em suas futuras pregações e cartas. Pouco depois, Paulo buscou a comunhão com os outros discípulos, especialmente com Pedro e Tiago, líderes da igreja em Jerusalém. Essa aproximação reforçou sua fé e o integrou à comunidade de crentes, mostrando que, mesmo sendo escolhido por Deus de forma extraordinária, Paulo precisava da orientação e do apoio espiritual dos irmãos. Gálatas 1:18-19. Esses primeiros passos na fé foram fundamentais. Paulo aprendeu a equilibrar zelo, conhecimento e amor, entendendo que sua missão não era apenas ensinar, mas servir, corrigir e guiar outros na verdade de Cristo. A transformação estava completa. O homem que antes perseguia agora edificava, guiado pelo Espírito
e com uma visão clara de seu chamado divino. Capítulo 5. As viagens missionárias. Com a bênção e orientação de Deus, Paulo iniciou suas viagens missionárias, levando o evangelho a lugares onde poucos ousavam ir. Junto de Barnabé, seu companheiro de fé, Paulo partiu de Antioquia, atravessando mares e terras, pregando a boa nova de Cristo a judeus e gentios, cumprindo assim o chamado divino. Atos 13, 1-3. Na primeira viagem missionária, Paulo percorreu cidades da Cipre e da Ásia Menor, enfrentando tanto a receptividade quanto a oposição. Ele pregava nas sinagogas, explicando as Escrituras à luz da vida, morte e ressurreição de Cristo, e muitos se convertiam, enquanto outros resistiam com ira. Atos 13, 14, 52. Em lugares de forte oposição, Paulo demonstrava firmeza espiritual e coragem, confiando inteiramente na proteção e no plano de Deus. Durante a segunda viagem missionária, Paulo expandiu seu ministério ainda mais, viajando por Macedônia, Grécia e Ásia, estabelecendo comunidades cristãs, fortalecendo os novos discípulos e ensinando a fé com profundidade e sabedoria. Atos 16, 6, 10. Foi nesse período que Paulo realizou milagres poderosos, curando doentes e expulsando espíritos malignos, provando que o poder de Deus acompanhava suas palavras e ações. Atos 16, 16, 18. A terceira viagem missionária foi marcada por ensino intenso e consolidação das igrejas. Paulo passou longos períodos em Éfeso, instruindo e encorajando os irmãos na fé, alertando-os sobre falsos ensinamentos e preparando-os para desafios futuros. Atos 19, 1, 10. Sua dedicação incansável demonstrava que o verdadeiro serviço a Deus exige perseverança, coragem e amor profundo pelas almas que recebem a mensagem do Evangelho. Em cada cidade, Paulo enfrentou perseguições, prisões e ameaças, mas sua fé permaneceu firme. Ele compreendeu que cada dificuldade fazia parte do plano divino, que transformava obstáculos em oportunidades para glorificar a Deus e fortalecer a igreja. Atos 14, 19, 22. 2 Coríntios 11, 23, 28. As viagens missionárias de Paulo não foram apenas uma jornada geográfica, mas espiritual. Um testemunho vivo de que Deus pode usar qualquer homem, mesmo aquele que outrora perseguia, para espalhar a luz do Evangelho a todas as nações. Capítulo 6. As prisões e tribulações. O ministério de Paulo não foi isento de sofrimento. Cada cidade que visitava, cada mensagem proclamada, trazia consigo tanto corações receptivos quanto oposição intensa. A fidelidade a Cristo custou a Paulo perseguições severas, ataques de inimigos e prisões injustas, mas ele nunca vacilou em sua missão. 2 Coríntios 11, 23, 28. Paulo foi aprisionado diversas vezes, acusado falsamente pelos líderes religiosos e autoridades civis. Ele suportou açoites, pedras, naufrágios e conspirações, mas sua fé permaneceu firme e seu coração inabalável. Mesmo acorrentado, suas palavras inspiravam outros e fortaleciam as comunidades cristãs, mostrando que a verdadeira liberdade não depende das circunstâncias, mas do Espírito que habita em nós. Atos 16, 23, 25, Filipenses 1, 12, 14. Durante essas tribulações, Paulo escreveu cartas que se tornariam tesouros espirituais para todas as gerações, ensinando sobre perseverança, amor, humildade e esperança. Em suas prisões, ele falava sobre alegria em meio à adversidade, lembrando que a vida de um servo de Deus não é medida pelo conforto, mas pelo compromisso com o chamado divino. Efésios 3, 13, Colossenses 1, 24. Mesmo diante de perigos mortais, Paulo manteve-se confiante no cuidado de Deus. Sua coragem e determinação eram testemunhos vivos do poder do Espírito Santo, que sustentava sua alma e guiava cada decisão. Ele compreendeu que suas tribulações não eram obstáculos, mas instrumentos para que a graça de Deus fosse revelada, e que a vida de sofrimento, quando entregue a Deus,
se transformava em serviço e testemunho. 2 Coríntios 4, 8, 10. Paulo tornou-se assim, um exemplo de fé resiliente. Um homem que, mesmo em correntes e prisões, nunca perdeu a visão de seu chamado. Sua vida demonstrava que as tribulações, quando entregues ao Senhor, fortalecem, transformam e levam a glória de Deus a todos que o observam. Capítulo 7. As cartas e o legado espiritual. Enquanto viajava, enfrentava perigos ou permanecia preso, Paulo dedicava-se a escrever cartas às igrejas que fundava e aos irmãos que guiava na fé. Essas epístolas, dirigidas a comunidades em Corinto, Tessalônica, Filipos, Éfeso, Colossos, Roma e a indivíduos como Timóteo e Tito, se tornaram pilares da doutrina cristã e ferramentas de orientação espiritual. 1 Coríntios 1, 3, Romanos 1, 7. Em suas cartas, Paulo abordava questões de fé, moralidade e convivência na igreja, sempre enfatizando o amor de Deus, a graça de Cristo e a ação do Espírito Santo. Ele ensinava sobre perseverança em meio às dificuldades, a importância da unidade entre os irmãos e a necessidade de viver de forma justa e íntegra diante de Deus e dos homens. 1 Tessalonicenses 5, 16, 18, Gálatas 5, 22, 23. Mesmo encarcerado, suas palavras transbordavam encorajamento e esperança. Em Filipenses 1, 12, 14, ele escreve que suas prisões não impediam a pregação do Evangelho, mas serviam para que mais pessoas conhecessem a Cristo. Paulo mostrava que a fé verdadeira transcende circunstâncias e que um coração dedicado a Deus pode transformar até o sofrimento em testemunho vivo. As cartas de Paulo não apenas instruíam, mas também edificavam espiritualmente, deixando ensinamentos que perduram até hoje. Elas revelam a profundidade de sua relação com Deus, sua compreensão da salvação em Cristo e seu compromisso incansável em cumprir a missão que lhe fora confiada. O legado espiritual de Paulo é incomensurável. Ele não apenas espalhou o Evangelho em sua época, mas plantou sementes que continuam a florescer em corações ao redor do mundo. Cada palavra escrita, cada viagem realizada e cada sofrimento suportado refletia seu propósito: glorificar a Deus e levar o conhecimento de Cristo a todas as nações. 2 Timóteo 4, 6, 8. Capítulo 8. A coroa da vitória. Após anos de viagens, pregações, cartas e sofrimentos, Paulo se aproximava do fim de sua jornada terrestre. Mesmo preso em Roma, aguardando o julgamento, sua fé permanecia inabalável. Ele sabia que havia cumprido o chamado que Deus lhe confiara, e que a coroa da vitória não estava na liberdade ou no reconhecimento humano, mas na obediência e no amor ao Senhor. 2 Timóteo 4, 7, 8. Paulo enfrentou a morte com coragem e esperança. Ele já havia experimentado prisões, naufrágios, açoites e perseguições, e cada provação fortaleceu sua fé e confirmou sua confiança no plano de Deus. Para ele, a morte não era o fim, mas a passagem para estar na presença de Cristo, recebendo a recompensa eterna por uma vida dedicada ao serviço divino. A tradição cristã nos conta que Paulo foi martirizado em Roma, deixando o corpo, mas imortalizando seu espírito e seu ensino. Sua vida se tornou um testemunho vivo de que Deus pode transformar qualquer coração, mesmo aquele que antes perseguia seus filhos, em um instrumento poderoso de sua graça e verdade. O legado de Paulo vai muito além das viagens, milagres ou cartas. Ele nos ensina que a verdadeira grandeza não está no poder humano, mas na entrega completa a Deus. Sua coragem, perseverança e amor pelas almas perdidas permanecem como exemplo eterno para todos os que desejam seguir a Cristo. Assim, Paulo concluiu sua jornada terrena, mas a mensagem que espalhou continua viva, ecoando através dos séculos. Deus transforma, capacita e glorifica aqueles que se entregam de todo o coração ao seu serviço. Um homem que começou como perseguidor tornou-se farol de fé, esperança e amor, deixando à humanidade a luz do Evangelho e a certeza de que, com Deus, todas as coisas são possíveis. Atos 9, 15 e 16.